Eu separei 5 ações globais para a gente ficar de olho agora em setembro que pode se beneficiar dos eventos que tem acontecido, tem muita coisa acontecendo nas últimas semanas, começando pelo evento aqui Jackson Hole que vai acontecer nessa sexta-feira, onde o Wash, que é o presidente do Fed, novo, né? Desde que ele assumiu a cadeira presidencial, ele ainda não fez um discurso como esse daqui, será o primeiro. E normalmente quando tem esse evento aqui, o mercado acaba reagindo bastante e a gente pode ter uma oscilação bastante forte, tendo em vista que eles pararam de dar uma sinalização de para onde que vai os juros americanos. Então, a próxima reunião do Fed vai ser em setembro, no dia 17, onde eles vão definir, e essa reunião já vai dar um norte do que esperar. Apesar deles já não buscarem dar um norte para o mercado, naturalmente, como ele vai discursar, dá para tirar algum tipo de insight do discurso dele do que pode acontecer no dia 17, tá? E normalmente, após o discurso desse evento aqui, o mercado costuma reagir de forma bastante volátil, né, em vários anos, né? Então, em 2018 teve uma alta no mesmo dia de 0,6%, em 2019 teve uma baita queda aqui com menos 2,59%, 2020 foi somente 0,17%, 2021 0,88, 2022 teve uma baita queda de menos 3,37 e 2023 teve uma escadinha crescente aqui com 2025 fechando 1,52%. Então o evento agora sexta-feira, é importante verificar o que o Wash vai falar nesse evento. E importante também, um dos fatores aí que vai ser discutido é em relação aos títulos do governo americano com vencimento de 30 anos, que está num patamar bastante alto, desde a crise subprime lá, 2007, né? Chegou a bater 5,35% e agora a gente está em 5,31%. É um patamar bastante elevado. Então, cada novo título que o governo americano é um compromisso que ele tem de pagar um juros bastante elevado e isso acaba afetando o mundo todo, inclusive aqui no Brasil, porque o investidor faz conta, né? Ele começa a olhar qual que é o risco de emprestar para esse país, para esse e para esse. Bom, eu preciso ter um diferencial aqui e isso acaba impactando na atração de capital aqui para o Brasil e isso faz com que os nossos juros aqui tendam a permanecer mais elevados, haja uma exigência maior de prêmios em relação a crédito privado, isso faz marcação ao mercado, por isso que o mercado tá uma loucura, a gente precisa verificar o que vai ser dito em relação a isso, tá? E agora a gente também tem aqui outro fator, já voltando para a parte de inteligência artificial, que são as memórias, tá? Então as DRAM aqui, elas tiveram um aumento de preço substancial, desde aí de 25 começou uma escalada na precificação e a gente está em meados de 2026 e ainda há uma perspectiva aqui de aumento de preços para os próximos anos. Então, esse aqui é um ponto que pode gerar inflação global, não só no mercado americano, então acaba afetando também na decisão do Wash ali em relação a aumento ou queda de juros, tá? E isso impacta a cadeia produtiva de modo amplo, muito por conta da inteligência artificial que está demandando memória para um cacete. E isso aqui é um dos fatores para você já deixar anotadinho, porque a gente vai verificar uma empresa aqui que fabrica isso para o mercado, tá? E aqui a gente já tem sinais dessa inflação chegando em várias frentes, tá? Então, olhando aqui o CPI, tá? Que é voltado à inflação do consumidor direto, né? A gente percebe que o preço das memórias para o consumidor estava caindo desde a pandemia, que teve um aumento de preço bastante elevado, veio caindo e agora já tem um ganho exponencial. Isso aqui também está tendo, essa inflação já está chegando também ali para a parte de importação, também mostra aqui no gráfico, e também naturalmente para o fabricante que está repassando esses preços aqui para os consumidores, tá? Então a lógica é que como os data centers estão demandando muito memória, eles acabam priorizando esses contratos, entregam muito para lá e acaba faltando uma outra parte, naturalmente aumenta o preço. Agora, aqui a gente está falando de energia. Olha só o quanto de energia a projeção traz em relação a esses data centers, né? Na parte global, China e nos Estados Unidos. Então, a quantidade de terawatt-hora em relação à energia em 2025, a nível global, não chegava a 600 terawatts. Tá? Agora, para 2035, a previsão é de passar
de 1.200, chegar ali nos 1.300 e pouco lá em 2035. Crescimento na China, né? Então na parte aqui de carvão, a China continua demandando bastante, né? Os caras são safados. E lá nos Estados Unidos, a parte de carvão tende a cair e focar mais em gás natural, energia nuclear e os renováveis, tá? Então são linhas aqui que a gente pode ficar atento que vai ter uma provável demanda crescente e essas empresas que estão inseridas nesse segmento podem se beneficiar com isso. Naturalmente, a gente vai falar sobre algumas empresas aqui também, tá? Um ponto também agora que está acontecendo é que a Rússia confirmou a visita do chefe de espionagem ali da CIA, né, dos Estados Unidos a Moscou. A última vez que isso aconteceu, que teve uma visita secreta lá, que o chefe ali da CIA foi lá na Rússia falar com o Putin e tudo mais, teve a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Então a gente não sabe o que está acontecendo, se vai acontecer alguma coisa de fato e tudo mais, porém se algo nesse sentido se repete, algum tipo de escalada militar, a gente já vai para a primeira empresa que pode se beneficiar com isso, que é uma empresa que a gente gosta bastante, que é a Lockheed Martin, tá? Então ela fabrica caças F-35, armamento bélico, sistema antimíssil, toda a parte de infraestrutura bélica, com um contrato principalmente com o governo americano e também com os aliados, né? Então eles também fornecem, inclusive a Europa tende a aumentar uma parte do PIB destinada a aumento com defesa, né? Ele já tem falado bastante nesse sentido, então é uma empresa que tende a se beneficiar caso haja algum tipo de escalada a mais, tá? Em questão de resultados aí nesse último trimestre, foi divulgado recentemente agora, finalzinho de julho, né? A receita foi de 20 bilhões, foi uma alta de 10,5%. O lucro por ação foi de 7,94 contra 7,20 que o mercado esperava. Teve uma geração de caixa livre de 12,9 bilhões. A carteira de pedidos bateu recorde, foi para 230 bilhões, incluindo contrato de 35 bilhões de sistemas antimísseis aqui. Cerca de 30% dessa carteira vira receita nos próximos 12 meses, tá? Então é uma empresa aí que tende a se beneficiar com todo esse movimento e é uma empresa bacana aí para quem tem essa política de alocação. Outra empresa que pode se beneficiar é a Constellation Energy, que é uma das principais produtoras de energia nuclear no mercado americano. E como a gente viu aqui em cima, a gente viu que parte dessa energia aqui, principalmente no mercado americano, tá vendo aqui a linha amarela, ela tá com um traço bem menor, né? Então, boa parte aqui dessa energia que vai ser necessária vai vir de energia nuclear. E uma empresa que acaba se beneficiando com isso é a Constellation, tá? Que está com lucro operacional ajustado de 2,55 por ação, 0,64 dólares acima do mesmo trimestre do ano passado. Projeção do ano elevada para 11,5 a 12,5 por ação. Eles assinaram um contrato aqui de 920 megawatts de longo prazo de energia nuclear, com prazo de 18,5 anos, e clientes de primeira linha, incluindo o primeiro contrato nuclear de longo prazo com a grande varejista Walmart. Aqui a projeção é de crescimento de 20% ao ano até 2029. Então, uma empresa aí que pode crescer bastante aí se o andar da carruagem permanecer como previsto. Obviamente, a economia é uma loucura e as coisas podem mudar, né? Principalmente por conta desses investimentos em data centers que são bastante robustos. Caso o resultado não se mature de fato, esses investimentos podem dar uma minguada e isso pode gerar problemas para essas empresas que estão muito ligadas à inteligência artificial, tá? Outra empresa aqui, SK Hynix. Lembra que a gente falou do preço de memória que subiu pra caramba? Eles aumentaram aqui o preço de memória 30% nas DRAM, 50% nas NAND no último resultado, e a gente percebe aqui que isso já acaba afetando o consumidor, tá? Nos últimos 12 meses, houve um aumento de 500% nas memórias DDR5. Então aqui a gente percebe que para comprar um lote de 128 GB de DDR5, há um ano atrás, o entusiasta ali, ou quem precisa dessas memórias, pagaria 329 dólares e agora está sendo cotado por quase 3.400 dólares. Então, um aumento de preço aí substancial e é possível que esses preços continuem aumentando mais forte por pelo menos até metade do ano que vem.
Então a demanda é bastante grande em relação às memórias, muito por conta de inteligência artificial, isso gera uma escassez em relação às memórias que vão em computadores, celulares, né? Então a gente vai ver o preço desses produtos aumentando, a gente já está vendo aumentando também, porque a preferência é justamente esses contratos onde eles conseguem vender quantidades absurdas a um preço maior para as big techs ali que estão demandando bastante, tá? E uma empresa aqui, ó, que talvez você não se anime muito, né? Elas são fabricantes aqui, a Anfenon, ela fabrica conectores de toda sorte de conectores, todo tipo de conector, eles fabricam e são um grande fornecedor justamente para as empresas de data centers. É uma empresa aí que as pessoas podem achar que é um setor tradicional, né? Mas é uma empresa que teve um crescimento substancial, 321% aqui nos últimos 5 anos, muito puxado também por conta da inteligência artificial. Então, em relação ao resultado deles aqui, né, eles tiveram uma receita recorde nesse último trimestre, batendo 8,7 bilhões, uma alta de 55% em um ano, sendo 30% de crescimento orgânico, ou seja, sem contar as aquisições que eles vão fazendo também de concorrentes menores, tá? O lucro ajustado por ação foi de 1,35, foi uma alta de 67%, margem operacional de 29,5% contra 25,1% um ano antes, pedidos recordes de 10,7 bilhões, mais do que ela faturou no trimestre. A relação entre pedidos e faturamento ficou 1,23 para 1, ou seja, a empresa está crescendo para cacete, já é grande, está crescendo ainda mais. Outra divisão que pode trazer um crescimento exponencial numa próxima leva de crescimento é o setor aeroespacial que eles fornecem para eles também, tá? Então a divisão ligada a data center aqui já é correspondente a 43% da empresa, cresceu 63% organicamente, tá? E a projeção para o trimestre atual é receita de 9,3 a 9,4 bilhões, uma alta de 50 a 52%. E a gente tem outra empresa aqui, que é a Netflix, que a meu ver está num patamar de preço bastante interessante. E ela é uma empresa aí que ela está também com receita, além da parte de assinantes e tudo mais, eles também estão com receita em relação a anúncios, né? Eles criaram um modelo ali onde tu pode fazer um downgrade, mantém a assinatura mais barata e agora vai aparecer propagandas, né? É uma merda, mas fica mais barato para quem não tem a capacidade ali de pagar uma assinatura mais cara, ou às vezes a pessoa ia cancelar e aí recebe aquela oferta para permanecer na plataforma pagando valor menor. Então eles retêm receita e acabam tendo uma receita com publicidade também. Essa publicidade aí para 2026, o fechamento desse ano, está prevista para chegar a 3 bilhões de dólares de faturamento, mais ou menos o dobro do ano anterior, tá? A receita nesse último trimestre foi de 12,56 bilhões, uma alta de 13,4%, lucro líquido de 3,4 bilhões, margem operacional de 33,4% contra 34,1% do ano anterior. Então teve uma queda aqui em relação à margem operacional, tá? E a projeção da empresa para a receita desse ano é fechar na casa de 51 a 51,4 bilhões, tá? Se você quiser que a gente detalhe alguma dessas ações aqui, a gente está dando uma pincelada sobre elas. No último vídeo eu fiz um vídeo mais completo sobre a Apple. Se você quiser alguma dessas empresas aqui que a gente faça um vídeo mais aprofundado, comenta aí embaixo, tá? Lembrando também, caso você esteja iniciando aí no mundo de investimentos, na parte internacional, recomendo você participar aqui, ó, do Workshop Investidor Global, tá? Aponta o teu celular pro QR Code ali, faz a tua inscrição que a gente vai fazer um encontro ao vivo aí pra gente poder debater sobre esse tema, para você começar do zero a investir no exterior de fato, tá? E se você não me segue aí no Instagram, cara, vai lá no meu Instagram, que é FelipeCNPI, me segue lá também pra gente poder trocar uma ideia por lá e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!